Em 22 de julho de 1979, Saddam Hussein consolidou sua posição como ditador do Iraque. Em uma ocasião, ele reuniu os principais membros do partido Baath iraquiano e, durante uma assembleia televisionada, Saddam identificou de forma metódica e implacável aqueles que considerava ser oposição ao seu governo. Um a um, eles eram retirados da sala, sem saber qual seria o seu destino. No vídeo de hoje, vamos abordar o infame primeiro ato de Saddam como presidente do Iraque e como isso solidificou sua posição pelas próximas décadas. Talvez seja útil começar com a renúncia do presidente iraquiano anterior, Ahmed Hassan al-Kabir. No dia 15 de julho de 1979, apenas 7 dias antes de Saddam convocar a reunião, al-Bakr renunciou e Saddam foi nomeado presidente do Iraque. No ano anterior, Saddam era o governante de fato do Iraque devido à má saúde de al-Bakr. Durante esse período, houve questionamentos sobre se o partido Baatista iraquiano e sírio, liderado por Assad, se unificariam, mas a tentativa acabou fracassando, já que tanto o governo iraquiano quanto o sírio não conseguiram chegar a um acordo. Mas Saddam ficou preocupado. Ele temia que pudesse haver pessoas dentro do partido Baath iraquiano que favorecessem laços estreitos com a Síria e que essas pessoas pudessem tentar depô-lo. Então, antes mesmo que pudessem pensar nisso, Saddam garantiria que cuidassem deles. Poucos dias após assumir a presidência, Saddam convocou uma assembleia geral dos principais membros do partido Baath. Eles deveriam se reunir no salão Al-Qod, em Bagdá, em um dia escaldante. Centenas se reuniram e ocuparam seus lugares. Ninguém sabia qual era o propósito da reunião, mas ela seria uma revelação sombria da forma de presidência de Saddam. Por todo o teatro havia equipes de filmagem prontas para capturar e transmitir o que iria acontecer. Saddam subiu ao palco e declarou com grande tristeza que havia descoberto uma conspiração para derrubar seu novo regime. Ele segurava uma carta com os nomes dos que conspiraram contra ele junto aos baatistas sírios. Ele afirmou que não sairia sem resistência, declarando que pegaria sua arma e lutaria até o fim. Foi então que um homem chamado Muhi Abdul Hussein Mashhad foi trazido ao palco. Mashhad era membro do Conselho do Comando Revolucionário e secretário do ex-presidente al-Bakr. Ele havia alertado al-Bakr sobre nomear Saddam como presidente e até sugeriu que não entregasse o poder a ele. Essa denúncia pública de Saddam selaria seu destino. Antes que a assembleia acontecesse, ele havia sido detido pela polícia secreta iraquiana, que há muito tempo era controlada por Saddam e sua família. Mashhad foi submetido a torturas horríveis para que ele fosse cúmplice das encenações que viriam a seguir. Mas para garantir sua obediência, ele foi ameaçado de que, se não fizesse o que lhe pediam, sua esposa e filha seriam trazidas diante dele e submetidas a grave violência sexual. Mashhad foi então levado diante da Assembleia e começou a confessar seus planos de derrubar Saddam, sendo tudo uma invenção. Saddam sentou-se no palco, atrás de uma grande mesa, e começou a fumar, casualmente, um charuto cubano. Mashhad detalhou o plano fabricado para depor Saddam, listando os nomes dos envolvidos e quais papéis eles poderiam ter após o golpe. Para aqueles na plateia, logo perceberam o que estava acontecendo. Alguns começaram a gritar: "Viva o partido! Viva Saddam!" Outros começaram a gritar pela execução desses chamados traidores. A câmera percorreu o público, capturando sua apreensão e medo, suas lágrimas e seu estresse. Saddam foi aplaudido por declarar sua confiança naqueles que eram leais a ele. Saddam, então, subiu ao palco mais uma vez. Atrás dele estava Ali Hassan al-Majid, mais conhecido como Ali Químico e chefe do escritório de segurança do partido Baath. Saddam, então, declarou que qualquer homem cujo nome fosse lido em voz alta deveria se levantar, recitar o slogan do partido Baath e, em seguida, sair. Saddam leu em voz alta 10 nomes, e todos fizeram como ele instruiu, exceto um que parecia se chamar
Muhammad Manaf al-Yassin. Muhammad se levantou e exclamou: Eu não fiz nada. A isso, Saddam apenas repetiu suas instruções e o manifestante cedeu. Mais e mais nomes foram então lidos em voz alta. Durante todo o tempo, aqueles na plateia elogiavam Saddam. Em determinado momento, Saddam pegou um lenço de papel e enxugou as lágrimas que se formavam em seus olhos, visto por muitos como uma encenação teatral. Muitos daqueles na plateia seguiram o exemplo, enxugando suas próprias lágrimas, provavelmente reais, em solidariedade ao novo presidente. No final, 66 nomes foram lidos em voz alta e 66 homens deixaram o salão. Esses homens foram retirados do prédio por forças de segurança de Saddam. Eles foram levados embora em caminhões. Para aqueles que permaneceram na Assembleia, Saddam permitiu que os membros falassem. Muitos enfatizaram a importância de que os traidores fossem executados e Saddam deu sua palavra. Muitos cantaram em louvor a Saddam, talvez gratos por não terem seus nomes citados em voz alta. Alguns afirmaram o quanto Saddam era infalível, enquanto outros entravam no jogo, enfatizando o perigo representado por esse golpe fabricado. Mas todos eles sabiam que, ao realizar esse espetáculo público, Saddam mostrava o que esperava de todos os membros do partido, não apenas lealdade a ele, mas também a preparação para um clima de medo e desconfiança. E esse medo e desconfiança persistiriam durante todo o governo de Saddam, uma característica marcante de seu regime opressor. Os 66 homens que foram levados foram presos e enfrentaram um julgamento rápido, com 22 dos acusados sendo condenados à morte. Isso incluía 5 membros do Conselho do Comando Revolucionário, incluindo Mashhad. A esposa de um dos homens condenados teria implorado a Saddam, insistindo que seu marido sempre foi leal. Saddam olhou para a mulher e prometeu que ela teria seu marido de volta em breve, porém, não da maneira que ela esperava, mas falaremos mais sobre isso em breve. No dia 8 de agosto, esses homens enfrentaram o pelotão de fuzilamento. No entanto, não eram executores treinados que os aguardavam. Eram os outros 44 acusados de conspiração. Para provar sua lealdade, esses homens teriam que ser cúmplices do primeiro ato brutal de opressão de Saddam como presidente. No pátio fora da prisão, os homens condenados foram alinhados enquanto uma vítima era designada a cada carrasco. Além dos muros da prisão, eles ouviam os cantos e gritos de milhares de iraquianos reunidos, clamando pelo sangue desses supostos traidores. Era compreensível que os carrascos estivessem nervosos. Eles receberam suas armas e foram instruídos a mirar. Em seguida, dispararam. Mas por estarem tão ansiosos, muitos erraram os tiros, o que significou que tiveram que disparar várias vezes contra o condenado. E para a esposa que havia implorado a Saddam, ele cumpriu sua palavra, mas em um sentido sombriamente literal. Ela recebeu as partes desmembradas do marido em um saco preto para cadáveres. Ao realizar a purga televisionada dessa maneira, Saddam deixou claros seus métodos para todos verem. A lealdade a ele era obrigatória, e qualquer indício de oposição seria rapidamente eliminado. Todos deveriam ser cúmplices dos métodos brutais empregados. Não bastava simplesmente seguir, eles também tinham que fazer parte do assassinato e da opressão. Só assim, alguém poderia ser considerado leal. Nos anos que se seguiram, as relações entre o Iraque e a Síria só pioraram. Saddam acusou Assad de conspirar contra ele, chegando a chamar alguns desses supostos conspiradores de representantes de Assad. Durante a guerra Irã-Iraque, a Síria apoiou o Irã e quase todas as relações entre ambos foram cortadas. Assad esperava que um conflito prolongado com o Irã resultasse na remoção de Saddam como presidente e continuou apoiando os poucos movimentos de oposição que existiam no Iraque. Saddam apoiou grupos como a Irmandade Muçulmana que buscavam derrubar o regime de Assad. Apesar de ambos serem governados por partidos batistas pró-unidade árabe, nem o Iraque nem a Síria normalizaram suas relações e continuaram em desacordo. O primeiro ato de Saddam,
Como presidente, foi consolidar seu poder de maneira brutal e pública. Ele buscou incutir medo e lealdade no Partido Batista e continuou com esses métodos durante todo o seu regime. As imagens são interessantes, mas perturbadoras de se assistir. É horrível ver o desespero dos homens esperando não serem os próximos, contrastando com a calma e frieza do homem que os enviava para a morte.